Olá! Hoje é 31 de outubro de 2022, dia que poderíamos estar falando sobre a Reforma Protestante, mas o assunto de hoje não é nenhum outro senão a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil. E este assunto está mexendo com a igreja. Muitas pessoas aí preocupadas com o que pode acontecer agora, já que a esquerda voltou ao poder. Será que as igrejas vão fechar? Será que vamos perder a nossa liberdade de culto? O que vai acontecer com o evangelho? Deixa eu te falar uma coisa, tem uma mensagem para você hoje. Há um texto bíblico que está em Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 19. É uma passagem que se dá em uma cidade chamada Cesareia de Filipos. Cesareia era um importante centro religioso, com várias religiões pagãs que ali estavam. Era um centro importante politicamente falando, daí vem o nome Cesareia, uma cidade em homenagem ao imperador César. Também era importante um espaço cultural que ali havia e também um espaço importante economicamente. Então nós podemos dizer que era um resumo do mundo moderno que estava naquele lugar. Havia ali naquela cidade uma gruta que as pessoas acreditavam ser a porta do inferno. Acreditavam que era uma espécie de portal onde as pessoas tinham acesso ao inferno. E Jesus ele se dirige exatamente naquele lugar, não em Jerusalém, no lugar de paz, a cidade de Deus, mas naquele lugar, com toda essa mistura, com tudo isso que acontecia, ele se dirige exatamente acima dessa gruta e faz uma pergunta aos seus discípulos. Quem as pessoas lá fora dizem que eu sou? E ele obteve as mais variadas respostas, tu és Elias, tu és João Batista. Mas ele faz uma pergunta depois aos seus discípulos, e vocês, a minha igreja, quem vocês dizem que eu sou? Há então a conhecida declaração de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então responde, olha, essa revelação não veio da carne, senão do Espírito. E ali Jesus ele então declara algo poderoso para nós. Diz que naquele lugar as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Quando Jesus declara que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, ele não faz uma declaração que o inferno sempre estaria em oposição e atacando a igreja, embora isso também seja verdade. Ele não quer dizer que nós seríamos uma igreja que ficaria apenas numa defensiva e Deus nos fortaleceria contra todos os ataques do inferno. Não, não é esse o sentido que Jesus está passando nesse texto. O sentido que Jesus nos dá nessa história é de que a igreja ela avança e ataca as portas que protegem o inferno. E o inferno ele representa todas as mazelas causadas pelo diabo, sejam elas espirituais ou sociais. As mazelas do mundo. É papel da igreja reconectar o homem com Deus, com o seu Criador e dar um sentido de eternidade a esse homem. E é também função e papel da igreja reparar todas as mazelas causadas pela mentira do inferno à humanidade, como a fome, a pobreza, as injustiças sociais. São pautas da igreja e legítimas da igreja a defesa do órfão, a defesa da viúva, se importar com as causas dos menos favorecidos. A Bíblia está recheada de versículos que falam a esse respeito. Então a minha preocupação hoje é de que a igreja venha apoderar-se daquilo que é seu, daquilo que é a sua essência. Movimentos partidários, movimentos de esquerda e de direita, sempre tentam se apoderar de causas legítimas da igreja. Então, que neste momento de reflexão, a igreja possa parar um pouco e refletir e retomar as suas causas, que não são de militâncias, mas são nossas. Defender o direito, defender os órfãos, as viúvas, aqueles que passam fomes, causas como a defesa contra o racismo, e tantas outras mazelas que nós temos são causas que Jesus está esperando a igreja se levantar e atacar o inferno. Há um outro texto que eu gosto bastante, que está em Atos capítulo 2, que fala da descida do Espírito Santo no dia da festa de Pentecostes, onde os discípulos e as pessoas que estavam reunidas ali em uma casa começaram a falar em novas línguas, e as pessoas que estavam fora daquela casa começaram a ouvi-los de forma clara nas suas línguas maternas.
Ali acontece algo sobrenatural. Ali acontece aquilo que nós chamamos da verticalidade da igreja. A igreja na sua adoração, a igreja no seu louvor, a igreja no seu aspecto espiritual, recebendo algo sobrenatural de Deus. Mas também nós vemos a igreja na sua horizontal. As pessoas que estavam fora daquela casa, daquele lugar, começaram a entender de forma clara o que estava acontecendo dentro da igreja. A igreja ela precisa ter uma mensagem clara, a igreja precisa ser uma resposta às mazelas da sociedade. Quando a igreja está ligada no seu aspecto espiritual, a igreja também ela tem uma resposta para esse povo de forma social. A igreja ela precisa ter as suas respostas e ela precisa tornar a ser igreja. Reinos se levantam e passam, reis sobem os seus tronos e descem dos seus tronos. Mas eu quero dizer para você que o reino de Deus ele permanece eterno e Deus sempre continua assentado no seu trono. Quem cuida da igreja é o Senhor. Quem guarda a igreja é o Senhor. A igreja ao longo de toda a história passou por momentos de dificuldade, momentos de bonança e Deus sempre esteve à frente da igreja. Que nesse tempo nós possamos resgatar o valor e o princípio de sermos igreja, independente de governos. Que possamos estar em oração e em jejum, recebendo o sobrenatural de Deus, mas que também possamos ser uma resposta clara às necessidades e às mazelas do nosso povo. A igreja é a resposta. As pessoas estão esperando uma resposta da igreja. E deixa eu te falar uma coisa. As causas sociais, elas nunca serão respondidas na plenitude por governos, porque a igreja tem uma resposta completa. A fome física ela pode ser saciada, mas haverá uma fome espiritual que só a igreja pode saciar. Quando a igreja acordar e unir as duas coisas e entender que o social e o espiritual precisam andar juntos para que esse homem seja completo, nós seremos uma resposta. E isso independe de governos. Nós somos governados por Deus. Então não tenha medo, avance, porque as portas do inferno serão derrubadas por essa igreja que avança, sendo resposta em todas as áreas da nossa sociedade e principalmente na nossa espiritualidade e santidade com Deus. Que Deus te abençoe. Deus está no controle da minha e está no controle da sua vida.